Oi, gente, boa noite. Bom dia também, boa tarde, né? Sei lá em que hora que você vai estar assistindo. O importante é que esteja bom. Então, seja muito bem-vindo aqui ao nosso cantinho de conversa. Aqui a gente vai falar sobre relacionamento, religião, sobre nós mesmos, sobre aqueles assuntos que a gente insiste em colocar debaixo do tapete e fingir que ele nem existe. Vamos trazer tudo à tona. Eu sou a Jeane. Meu nome, de fato, a pronúncia dele é Dini. Qualquer outro momento eu explico isso para vocês. Sou psicanalista, sou terapeuta de casais, já estou nesse ramo há 10 anos, né? Eu tenho tratado mulheres em situação de separação e divórcio, relacionamentos que acabam adoecendo, né, as pessoas, trazendo problemas como depressão, síndrome do pânico, estresse generalizado, ansiedade e por aí vai. E sou evangélica. E isso não é um combo estranho. Você irá perceber aqui, ao decorrer desse vídeo, dessa live, que realmente dá para conviver as duas coisas juntas, tá? E hoje eu quero conversar com você sobre vários assuntos. O que tudo isso tem a ver: fé, amor, medo, ciclos que se repetem durante a vida. E se você não me segue, já vai ficar aqui o meu Instagram. Ele vai botar aí em algum lugar aqui, vai aparecer o meu Instagram. Aí você vai lá, você me segue, tá bom? E sempre eu estou colocando, em algum dia da semana também. Não tem aquele dia, só quarta, só sexta, só domingo, não. Algum dia da semana eu estou colocando lá uma caixinha de perguntas onde você vai poder fazer qualquer tipo de pergunta. E nessas perguntas podem ser aquelas mais cabulosas que vocês possam ter dúvidas sobre relacionamento, sobre sua vida, sobre coisas que vocês fizeram, por que vocês fazem determinadas coisas, ganhar assim um pouquinho, um gostinho de terapia 100% gratuita. Você pergunta e eu respondo dentro desse olhar psicanalítico, desse olhar psicológico, terapêutico, e trazer respostas aqui para você. E hoje eu vou responder algumas perguntas que me foram deixadas dentro dessas caixinhas. Assim, outro detalhe que eu quero que você entenda. Essas perguntas, elas são anônimas, tá? Eu nunca coloco lá a caixinha, somente a caixinha. Eu quase nunca coloco a caixinha para você se identificar. São anônimas mesmo porque existem pessoas que têm algumas ressalvas, alguns assuntos são bem cabeludos e a pessoa, ela se sente envergonhada de expor assim para tanta gente, ou até para mim mesmo, né? Mas é anônima, então você não precisa se sentir assim, dessa forma, tímido. Então, vamos lá, segue. Segue aqui também o meu canal, tá? E aí você já fica aqui, e sempre eu tô fazendo lives, falando sobre as coisas, dando material exclusivo para vocês, dando, tá, gente? Eu não vou vender nada aqui para vocês. Agora não. Mas sempre vai ter um conteúdo assim bem divertido, dinâmico, que vai trazer muita coisa, né, para você pensar, você crescer em sabedoria também. E vamos ter a participação do meu marido, apesar de vocês não irão vê-lo, mas irão ouvir todas as perguntas que os meus seguidores fazem. E então, vamos começar. E a primeira pergunta é: como você chegou até aqui? Gente, essa semana, acho que foi essa semana ou foi na semana passada, eu escrevi alguma coisa assim, que existem profissões que nós escolhemos, existem profissões que nós nos escolhem. Essa profissão de analisar, de estar conversando e essas coisas assim do tipo, nunca sequer passou pela minha mente em um momento da minha vida. Então eu tenho isso como se realmente isso tivesse caído no meu colo. 10 anos atrás, 11 anos atrás, eu passei por um divórcio. Foi um divórcio, nunca, gente, uma separação vai ser fácil, vai ser tranquila, vai sempre trazer muita dor. E foi esse o contexto. Quando eu me encontrei nessa forma, eu pedi muito a Deus uma amiga. E Deus me enviou a Mariana. E a Mariana é minha amiga até hoje, graças a Deus. E nós compartilhamos muito do nosso sofrimento. E dentro do nosso sofrimento, nós resolvemos ajudar outras mulheres na mesma situação. Então, a gente começou a fazer terapia com elas, a dar um acolhimento, a conversar, a trazer, assim, uma palavra de paz, esperança, fé, que nos
nos ajudou, né, até a passar por essa fase. Então, de lá para cá, eu nunca parei mais de fazer isso. Pessoas têm chegado até mim, até mesmo pessoas que eu não conheço, pessoas de dentro e fora do país. Então, eu entendi que isso era um projeto de Deus para minha vida. Olha. E isso foi, de fato, algo que eu trouxe, né? Ah, tá bom. E consigo fazer esse tipo de atendimento até o dia de hoje. E foi assim que eu cheguei até aqui. Dando conselhos, comecei com essa parte de aconselhamentos, fui ensinando, fui trabalhando, fui vendo pessoas vencendo na vida, mudando de vida, e isso me trouxe muita alegria, me traz muita alegria ver pessoas que estavam em situações deploráveis crescer, se tornarem pessoas espetaculares. Então isso foi o que aconteceu, foi o meu caminho até aqui. Existe alguma história engraçada ou marcante do início da carreira? Não, assim, existem situações bem dolorosas, que nessa parte assim, de terapia de casal, de mulheres com doenças psicossomáticas, normalmente não tem essa questão muito engraçada, não. Existe mais dor mesmo, é sofrimento, gente. Acho que a pessoa que perguntou isso queria alguma coisa assim, engraçada, mas na minha memória não vem nada engraçado, não. Pergunta. Eu achava que trabalhar com casais ia ser só ajudar a melhorar a comunicação. Aí descobri que muitas vezes... Você está fazendo a pergunta errada, não está nem em vermelho. A religião influencia na terapia? Gente, a religião, ela influencia na terapia. Gente, making off, tá? Que assim foi sem ensaiar. A religião, ela influencia na terapia? Ela influencia e não influencia. Se você quiser trazer a sua religião para a terapia, a gente vai trabalhar porque é quem você é. É a forma como você enxerga, a sua cosmovisão do mundo, é algo que você percebe, né? Como lidar com as pessoas, como lidar com a sociedade. Então, se você quiser trazer a religião para dentro da terapia, a gente vai trabalhar em cima disso porque faz parte de quem você é. Agora, se você não é uma pessoa religiosa, se você não acredita tanto assim na religião ou não vive de acordo com a religião, então não tem por que trazê-lo. Então, influencia para quem acha que influencia e não influencia para quem acha que não influencia. E é uma coisa assim, totalmente, como é que eu posso falar para vocês? Personalizado, é algo pessoal, tá? E tem outra pergunta aqui. Como ser evangélica influencia positivamente seu olhar para o sofrimento humano? Ela influencia das melhores formas possíveis. Quando você entende que Jesus nos olhou com tanto amor, com tanto carinho, mesmo sabendo que nós somos tão falhos, que temos tantos defeitos, e mesmo assim Ele nos ama, isso nos impulsiona a olhar com mais amor, mais empatia, mais tudo para uma pessoa, né? A tocar em feridas sem causar tanta dor, porque já está ferido, já está sangrando, não tem por que sermos mais rudes, não tem por que sermos uma pessoa sem empatia para tratar isso. Nós estamos na pergunta: o que a Bíblia te ensina sobre relações, perdão, escuta e reconstrução? Tudo, gente. Simplesmente tudo. Relações. Você aprende a se relacionar com as pessoas, você aprende a amar o próximo como a si mesmo, ensina amor próprio, ensina autocuidado, ensina amar o próximo, ensina também, você lê o livro de Provérbios e Eclesiastes, vai ensinar as relações que você tem que trazer para a sua vida, as relações que você tem que evitar, como agir com sabedoria, como ensinar a criança, qual caminho você deve ensinar a criança, do que você deve fugir, o que você deve fazer para você ter uma vida saudável, uma vida boa. E isso também é a questão do perdão. Tem uma frase que ela é muito popular, não sei se você já escutou, mas vale a pena trazer aqui hoje, que é o seguinte:
A falta do perdão é como se você bebesse um copo de veneno e esperasse que a outra pessoa morresse. Então, quando você não perdoa alguém, só você é prejudicado. Só você vai sofrer as consequências da falta de perdão. Você vai ter insônia, você vai ficar com raiva daquela situação, você vai ficar ruminando a situação várias e várias vezes na sua mente, como se não tivesse... Como se não tem solução, né? Ou você perdoa ou você vive nesse ciclo vicioso de dor, sofrimento. E você perdoar é liberar. É liberar. A Bíblia fala sobre 70 vezes 7, você perdoar uma pessoa. E é muito importante que você decore essa parte. O beneficiado, decore, bote na sua vida, bote na tábua do seu coração, não esqueça mais. O beneficiado do perdão, ao liberar o perdão, não é a pessoa que recebe o perdão. Isso não vai fazer diferença na vida dela. O beneficiado é você. E a parte da escuta e reconstrução faz parte do amor, né? Você que ama, você precisa... Você que interage com qualquer pessoa. Você precisa ouvir, você precisa dar um espaço, né, para essa pessoa de fala, para você poder compreender todas as coisas. Quer fazer a próxima pergunta, amor? Como você lida com pacientes que têm ou não a mesma fé? Gente, como eu tinha falado posteriormente, a questão de fé, de religião, a gente traz para quem quer trazer, né? A gente trata para quem quer tratar. Agora, quem não tem, também não vai fazer diferença, sabe? Porque você é a pessoa que você é, com ou sem a religião. Então, se não é da minha mesma fé, se não é da minha mesma religião, não vai fazer diferença nenhuma, porque a gente está tratando você como pessoa. E assim, o terapeuta, o psicólogo, o psicanalista, ele não pode impor para você. Eu não posso chegar a impor para você a minha forma de vida. Não posso impor para você a minha religião. Não posso impor para você a minha visão, minha cosmovisão das coisas. Não, eu quero que você se conheça, se reconecte consigo, se perceba e viva a sua vida da melhor forma. Eu acredito que Deus cura, né? Mas eu também acredito que Ele nos dá a ferramenta para que a gente chegue a essa cura. E isso é o exemplo dos médicos, dos hospitais. E assim, se a gente quiser contextualizar isso na Bíblia, tem a questão do Eliseu. Naamã chega para Eliseu, acho que é Naamã, a pessoa que chega para Eliseu, e diz assim, diz que quer ser curado. E Eliseu, ao invés de orar ali por ele naquele momento, colocar, impor as mãos, ele simplesmente diz, vá lá até o rio, mergulhe 7 vezes. E hoje em dia, trazendo para a nossa atualidade, o mergulhar 7 vezes vá lá, faça uma terapia, vá lá, fale com um médico, vá lá, faça reposição de vitaminas, tome um antibiótico, faça uma cirurgia. Então, a cura é viabilizada também pelas pessoas que Deus deixou para nos tratar. A psicanálise e a Bíblia brigam entre si? Não. A psicanálise, ela, como eu lhe disse, é um local onde as coisas irão, de fato, serem expostas, vai ser ouvido, vai ser analisado, mas brigar não. E a Bíblia também não briga, né? Porque a Bíblia está lá, você acredita nela ou não, ela te dá a opção da fé ou não, você pode acreditar, você pode não acreditar. E a psicanálise, ela não vai te obrigar a nada, né? Então não tem como uma coisa brigar com a outra, já que as duas coisas, elas coexistem e não coexistem dependendo da pessoa que está sendo tratada. Tem uma pergunta aqui mais abaixo, que diz assim, que são as perguntas que todo mundo quer fazer. Todo mundo quer fazer esse tipo de pergunta. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Casal que ora junto permanece junto? Não, gente. Não. Olha, tem até pastores, tá? Que pregam a palavra de Deus e tá aí fazendo qualquer outra coisa que não seja de acordo com a palavra de Deus. Então, dizer que só porque estão orando juntos vão permanecer juntos, isso é muito... Como é que eu posso dizer?
É muita inocência acreditar num negócio desse, né? Porque é importante que, além de orar, você pratique o que você está dizendo que acredita. Só falar sobre as coisas não vai adiantar. Não vai adiantar. Você precisa, de fato, acreditar naquilo que você está falando, naquilo que você está orando. Existe a possibilidade de que você ore junto, permaneça junto? Existe, mas isso também vai muito das suas ações. Só orar não vai fazer milagres. Você precisa fazer a sua parte. A segunda pergunta. Você já atendeu um casal que brigava pela fé? Não, nunca chegou para mim essa demanda, graças a Deus, mas eu já conheci pessoas que não eram nem cristão nem católico e de repente um decidiu por uma religião, o outro pela outra religião. Falei cristão e católico que é o que me veio à mente, tá, gente? Mas poderia ser qualquer outro tipo de religião. E sim, houveram conflitos, porque é natural você achar que aquilo que é certo, que você entende como certo, como verdadeiro, como inegável, que você queira impor para outra pessoa, né? E quando você faz essa imposição para outra pessoa, fica complicado a comunicação, a convivência, porque você quer expor todos os seus pensamentos, você quer que a pessoa acredite naquilo que você acredita, porque você acha que é o melhor. A intenção é boa, né? Mas a falta de comunicação, a falta de cognição sobre aquilo dali que está sendo exposto, a falta de ouvir o que o outro está dizendo, isso atrapalha muito. Tem uma outra pergunta. Estava esperando o amor fazer a pergunta, gente. Eu acho que ele está um pouco perdido. Vamos ver se ele consegue achar. Pode fazer terapia e orar ao mesmo tempo? Pode, gente. Pode sim. Uma coisa não anula a outra, tá? E eu aconselho que você, se você quiser, se você puder, se você achar benéfico, faça as duas coisas. Ore e faça terapia. A fé sem obras é morta, né? Não adianta você dizer que tem fé e não agir em conformidade com aquilo que você diz que crê. Então, a terapia... E outra coisa, a terapia não é para quem está doente, somente para quem está doente, quem está à beira do colapso mental, quem está enlouquecendo ou coisa assim do tipo. Não, gente, a terapia, ela te ajuda a te reconhecer dentro de si, a entender alguns padrões de repetição que você faz, coisas que você pensa assim... Por que eu faço isso? Por que eu só me relaciono com pessoas assim? Por que eu decido mudar e eu não consigo mudar? Então, esse tipo de situação na sua vida que você não tem respostas, a psicanálise te ajuda a responder essas questões. Então, você pode, sim, uma coisa não anula a outra, tá? Você pode orar e fazer terapia ao mesmo tempo. Tanto quanto você pode orar e não fazer terapia, e você pode fazer terapia e não orar. O que muda quando o casal decide fazer terapia? Tudo. Muda tudo. Porque quando você se conhece, quando você se percebe, existem até brigas que elas param de existir. Porque você entende que determinadas brigas é pelo controle. E esse controle você não tinha quando você era criança. E seu pai brigava e você tinha aquela necessidade de expor o seu pensamento, expor sua vontade, e você era calado, silenciado. Então, quando você vai para a terapia e você entende que você não está brigando com o seu cônjuge, mas com o seu passado, tentando mudar algo que aconteceu lá atrás, muda tudo. Então, aquela briga ela nem vai mais existir. Então, isso é só um exemplo do que pode acontecer dentro da terapia, tá? O que a psicanálise ajuda a revelar num relacionamento? É basicamente a mesma coisa que eu acabei de responder. Ajuda a revelar muitas coisas. Ajuda a revelar até se você precisa, de fato, se anular, né? Isso trazendo pro relacionamento tóxico. Às vezes você tá ali num relacionamento onde você não pode falar, não pode se expressar, não pode dizer nada, você pisa em ovos, e quando você se conhece, se permite, se analisa, você percebe que está dentro desse ciclo, você começa a agir de outra forma, se posicionar e mudar a sua vida. Você não vai mais existir
dependendo da visão do outro, você vai existir por si como um ser humano completo, normal. Então, às vezes, o problema ele não vai ser o outro. E é o que a gente nunca teve coragem de dizer, sabe? E a terapia é o lugar seguro para você fazer isso. Dentro da nossa terapia, você vai poder se expor com toda a transparência e se entender, se conhecer, se perceber, se libertar, ser livre de paradigmas, de crenças que não lhe acrescentam em nada, só lhe subtraem. E se você chegou até aqui, muito obrigada. Obrigada por querer se escutar melhor, entender o outro, ou simplesmente por estar buscando respostas. Eu vou tentar trazer sempre um vídeo respondendo as perguntas que vocês deixarem lá nessas caixinhas anônimas, tá? E para que esse seja um lugar assim de uma terapia 0800. Você vai poder se conhecer, se entender, se perceber melhor como pessoa, como indivíduo, em sua individualidade. Então, não esquece, segue aqui no canal, assina, ative as notificações, segue lá no Instagram também, tá? E se precisar de terapia, pode contar comigo, estou a seu dispor, irei lhe ajudar a se conhecer, a viver o que até hoje você não conseguiu viver, por causa de crenças limitantes, por causa de relacionamentos abusivos ou tóxicos, por causa de depressão, ansiedade, seja lá o que for. Eu estou aqui para lhe ajudar. Então, boa noite e até mais.